Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, nenhuma história é só entretenimento. Toda história tem o que guardar. Hoje vamos até San Luis Potosí, México, uma cidade colonial de fachadas cor-de-rosa e igrejas barrocas que guardam séculos de silêncio atrás das pedras. Vamos acompanhar Aurélio, 62 anos, que passou mais de um ano sem receber uma palavra sequer da filha que criou sozinho. O que o genro não sabia é que o silêncio de um pai não é o mesmo que resignação. Fiquem até o fim. Quem sair antes vai perder o melhor. Mas antes de começar, confirme se o sino de notificações já está ativado, porque a gente não quer que você perca nada. E conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. Então vamos lá. A mensagem chegou numa quinta-feira à noite, enquanto Aurélio lavava a louça do jantar. Esse é o tipo de detalhe que a gente não esquece. Não onde estava quando recebeu uma boa notícia, não onde estava quando o trabalho deu certo ou quando a vida trouxe algo que merecia comemoração. A gente lembra onde estava quando a vida mudou de direção sem avisar. E Aurélio estava ali, de pé na pia da cozinha, com água morna escorrendo pelos dedos e um prato de cerâmica azul na mão, quando o celular vibrou na bancada. Ele enxugou as mãos devagar. Pegou o aparelho sem pressa, como quem já aprendeu, na maturidade, que as notícias podem esperar um pouco. Olhou para a tela. Valentina, a filha que não dava notícias há 1 ano e 2 meses. Ele ficou parado por um momento sem abrir a mensagem, como se soubesse, com aquela intuição que a vida longa ensina, que depois de ler, nada voltaria a ser exatamente igual. Pai, posso te ver no sábado? Estou com saudade. 6 palavras, mais a vírgula e o ponto final. Aurélio leu 3 vezes. Depois foi sentar na cadeira da cozinha, porque as pernas simplesmente pediram para parar. 1 ano e 2 meses de silêncio absoluto. Nenhuma resposta às suas mensagens, chamadas que caíam direto na caixa postal, um aniversário inteiro passado sem uma linha sequer. 62 anos, e ele tinha passado o próprio aniversário olhando para o telefone como adolescente, esperando o recado de alguém que não ia ligar. Só que adolescente ainda tem o consolo de não saber que vai doer por tanto tempo. Mas agora ela tinha escrito: ele não chorou, não de imediato. Os homens da geração de Aurélio não aprendem a chorar rápido. Aprendem a segurar, a engolir, a transformar a dor em silêncio produtivo, em trabalho, em movimento. Mas ele ficou ali, na cadeira da cozinha, com o prato molhado ainda na mão e o telefone na outra, por um tempo que seria difícil de justificar se alguém perguntasse. Depois respondeu: claro. Estarei lá. Aurélio tinha 62 anos e morava sozinho numa casa pequena no bairro de San Miguelito, em San Luis Potosí. Uma casa de 2 andares, paredes cor de terracota, uma janela de ferro forjado na fachada que ele mesmo havia pintado quando Valentina tinha 11 anos e resolveu que queria que a janela fosse cor-de-rosa. Ele tinha pintado de cor-de-rosa, sem reclamar, sem discutir, porque quando sua filha pedia uma coisa com aquele sorriso, a cor-de-rosa parecia completamente razoável. Valentina tinha 32 anos agora, formada em administração de empresas. Casada com Rodrigo Serran havia 3 anos, e sumida da vida do pai havia 1 ano e 2 meses. O distanciamento não tinha sido um evento, tinha sido um processo. Lento, gradual, quase imperceptível, como quando uma fruta começa a apodrecer por dentro e por fora, ainda parece normal por semanas. Primeiro foram as ligações que ficaram mais espaçadas, com desculpas que faziam sentido individualmente, mas que juntas formavam um padrão. Depois, os almoços de domingo que começaram a ter impedimentos. Depois um silêncio que foi crescendo e que Aurélio tentava preencher com mensagens que não recebia resposta. Ele tinha tentado entender, perguntado para si mesmo onde tinha errado.
vasculhado os últimos anos à procura do momento exato em que havia perdido a filha. Seria quando questionou a casa que Rodrigo e Valentina compraram sem consultar ninguém, usando parte da herança que o avô paterno de Valentina havia deixado, uma herança que ainda estava parcialmente sob a administração de Aurélio até que ela completasse 35 anos. Seria quando disse, numa conversa de telefone que deveria ter sido normal, e virou um campo minado, que achava Rodrigo controlador demais. Ou seria aquele jantar em Cidade do México, quando Valentina apareceu muito magra, com olheiras fundas e sorriso ensaiado, e Aurélio perguntou, com todo o cuidado que conseguiu reunir, se ela estava bem de verdade? E Rodrigo havia respondido por ela, com aquela voz suave que não convencia ninguém, com experiência de gente, que Valentina estava ótima, que o pai dela precisava aprender a respeitar o espaço de uma mulher casada. Aquele jantar. Provavelmente foi aquele jantar o ponto sem retorno. 2 meses depois, o silêncio tinha se instalado de vez. Para quem não conhece, San Luis Potosí não é só uma capital de estado mexicana qualquer. É uma cidade que guarda uma das histórias econômicas mais discretas e sólidas do México. O estado ficou rico com mineração de prata durante a época colonial e foi reinventando essa riqueza ao longo dos séculos. Hoje tem um parque industrial que inclui montadoras automobilísticas internacionais e uma classe empresarial que construiu patrimônio ao longo de gerações sem precisar de manchete de revista para isso. Aurélio era exatamente desse perfil, dono de 3 imóveis comerciais no centro histórico, 2 apartamentos que alugava para famílias e sócio majoritário de uma distribuidora de materiais de construção que havia fundado com o irmão 28 anos antes, quando os dois tinham mais energia do que dinheiro e mais coragem do que juízo. O irmão havia saído da sociedade 6 anos depois, amigavelmente para abrir negócio próprio. Aurélio havia ficado, e a distribuidora havia crescido. Não era milionário de capa de revista, mas era um homem de posses reais, com escritura registrada e papel assinado. E tinha uma filha que herdaria tudo isso, na parte que já era dela por direito desde que o avô morreu. Nos dias entre a mensagem e o sábado, Aurélio não conseguiu descansar direito. Trocou de roupa 4 vezes antes de sair de casa. Colocou a camisa vinho que Valentina havia dado no último aniversário que comemoraram juntos. Tirou, colocou uma camisa bege. Tirou também. Acabou com uma camisa cinza claro, lisa, passada com atenção, como quem se prepara para uma entrevista importante, porque era, de certa forma, a entrevista mais importante dos últimos anos. Se soubesse que aquela camisa, passada com tanto cuidado para um jantar que nunca foi jantar, ia terminar a noite amassada num quarto de hotel em Iztapalapa, talvez tivesse passado menos. Talvez não. Aurélio era do tipo que passa a camisa independente do destino. Valentina e Rodrigo moravam em Cidade do México. Tinham se mudado quando Rodrigo assumiu uma posição numa construtora de médio porte que operava projetos na capital. Aurélio fez o trajeto de ônibus de 6 horas sem parar, recusando o voo porque queria o tempo da viagem para organizar os pensamentos. Cá, entre nós, 6 horas, sentado num ônibus organizando pensamentos, é tempo suficiente para montar e desmontar uma conversa umas 50 vezes. Aurélio deve ter feito isso umas 70. Quando o ônibus entrou no perímetro da capital, ele tinha ensaiado desde a abordagem suave até o confronto direto e havia descartado todas as versões porque nenhuma delas começava com ele sabendo de verdade o que ia encontrar. Na rodoviária, alugou um carro simples. Não precisava de nada especial, precisava de mobilidade e de um lugar para pensar se as coisas saíssem diferente do planejado. Chegou com 1 hora de antecedência. Deixou o carro numa rua paralela ao condomínio, ficou num café próximo, pediu um café de ola e esperou o relógio chegar na hora. Para quem nunca provou,
O café de ola é uma das coisas mais sérias do México e quase nada parecida com o café que se bebe no Brasil. É preparado em panela de barro, cozido lentamente com canela em rama e rapadura mexicana, um açúcar não refinado com sabor de melado de cana. Existe desde o século XIX. Tomar café de ola num boteco de bairro mexicano é como tomar café coado na casa da avó num domingo de chuva. Tem textura de memória. Tem cheiro de quando as coisas ainda eram simples. Aurélio tomou 2 copos sem perceber. Se soubesse que era o último café tranquilo que ia tomar por semanas, provavelmente teria pedido um terceiro e ficado mais um tempo e deixado a gorjeta maior. Às 18 horas em ponto, colocou o dinheiro na mesa, se levantou e caminhou até o endereço que tinha guardado na memória. A casa ficava num condomínio fechado em Coyoacán, bairro ao sul da Cidade do México. Um daqueles condomínios com guarita, câmera e portão eletrônico que não abre para ninguém sem autorização explícita. Aurélio se aproximou da entrada a pé e ainda estava a uns 20 metros quando viu uma mulher sair apressada pelo portão lateral de pedestres, aquele portão pequeno que às vezes fica com a trava frouxa. Ela olhou para ele. Parou. Era uma mulher de uns 40 e poucos anos, morena, cabelo preso com um elástico, usava avental bordô sobre uma blusa branca. A expressão no rosto era de quem acabou de ver alguma coisa que não queria ter visto e que não tem tempo para decidir o que fazer com isso. Senhor Aurélio, ela sussurrou. Ele parou. Não a conhecia, mas ela claramente o conhecia. Sou eu. Ela olhou para os 2 lados com aquela urgência de quem sabe que tem um tempo muito limitado. Meu nome é Consuelo. Trabalho na casa do senhor Rodrigo e da dona Valentina há 2 anos. A voz baixou ainda mais, quase sem som. O senhor não pode entrar aí. Por favor, volte de onde veio. Aurélio ficou imóvel. O que está acontecendo? Valentina está bem? Não é sobre ela, senhor Aurélio. É sobre o senhor. Os olhos de Consuelo eram fundos e sérios. Olhos de gente que não estava inventando absolutamente nada. Por favor, vá embora. Agora, antes que percebam que eu saí. E com isso, ela virou e voltou pelo portão lateral, desaparecendo antes que ele conseguisse formular mais uma pergunta. Aurélio ficou parado na calçada por um momento que durou mais do que deveria. Depois, voltou para o carro alugado que havia deixado numa rua paralela. Entrou, fechou a porta. Ficou olhando para o portão do condomínio tentando organizar o que tinha acabado de acontecer. Uma parte dele queria entrar de qualquer jeito, bater no portão, se identificar, exigir entrada. Essa parte era o pai que não aceitava ficar do lado de fora da vida da filha. Mas havia outra parte. Uma parte que havia aprendido, em 62 anos, que certas situações pedem pausa antes de ação. Que a diferença entre coragem e imprudência às vezes é só questão de resultado. E que entrar num lugar onde uma desconhecida acabou de dizer que não é seguro pode ser as 2 coisas dependendo do que está esperando do lado de dentro. Ele ficou no carro, apagou os faróis e esperou. Do lugar onde estava, com o ângulo certo, conseguia ver parcialmente a janela da sala da casa de Valentina através do portão. Cortinas abertas, luz acesa. Por uns 10 minutos, nada. A casa parecia quieta, parada no tempo. Então as luzes foram se acendendo, uma por uma, como se alguém tivesse estado esperando a hora certa para começar. 2 homens que Aurélio nunca tinha visto apareceram na sala. Um de terno escuro, outro mais casual, com uma pasta na mão. Depois entrou Rodrigo, falando no celular, gesticulando com a autoridade de quem está dando instruções que não admitem contestação. E por último, apareceu Valentina. Aurélio cerrou os dentes devagar. Valentina estava magra demais. Mais do que no último jantar que tinham feito juntos, que já tinha sido demais para um pai não se preocupar. Usava uma roupa formal que parecia grande demais para ela, como se o corpo que havia existido dentro daquelas roupas tivesse ido diminuindo.
O cabelo, antes sempre solto e cheio de movimento, estava preso num coque descuidado, e tinha no rosto uma expressão que Aurélio não reconhecia na filha que havia criado, concentrada, rígida, sem nenhum traço dos sorrisos fáceis que Valentina sempre teve desde criança. Rodrigo colocou documentos na mesa. Valentina pegou uma caneta. Assinou. Rodrigo sorriu. Consuelo apareceu brevemente na janela, por um segundo, como se estivesse verificando alguma coisa no exterior. Os olhos dela encontraram os de Aurélio através do vidro e da distância. Ela balançou levemente a cabeça. Não entre. Ele ficou. Passaram mais 15, 20 minutos. Os dois homens desconhecidos saíram primeiro, cada um com uma pasta diferente da que havia chegado. Rodrigo olhou para o relógio. Depois, virou o rosto na direção da janela, na direção do carro. Por instinto, Aurélio se abaixou no banco. Quando levantou, as cortinas estavam fechadas. Aquilo claramente não era um jantar entre pai e filha. Era uma reunião cuidadosamente montada, com figuras desconhecidas, documentos sendo assinados e uma organização que não havia sobrado espaço para coincidência. Olha a frieza. O jantar nunca estava no plano. O que estava no plano era outra coisa completamente. E Aurélio, sem saber, havia chegado na hora certa para não entrar na hora errada. Ele dirigiu sem destino por uns 20 minutos antes de estacionar num posto de combustível na Avenida Insurgentes. Ficou dentro do carro com o motor desligado, mãos no volante, olhando o fluxo de carros passando como se o trânsito pudesse explicar alguma coisa. O telefone vibrou. Número desconhecido. Aurélio atendeu. Senhor Aurélio, sou eu, Consuelo. A voz estava mais firme agora, mas ainda baixa. Precisamos conversar. Amanhã, ao meio-dia. O senhor conhece a estação central de ônibus do Tapo, na Zona Oriente? Conheço. Tem uma lanchonete no corredor norte, perto dos guichês das linhas para Puebla. Me encontre lá. Uma pausa. E, por favor, não comente com ninguém. A ligação encerrou. Aurélio ficou olhando para a tela escura do celular por um momento. Depois, abriu a conversa com Valentina. A mensagem de quinta-feira ainda estava lá, exatamente onde havia ficado. Pai, posso te ver no sábado? Estou com saudade. Ele releu as palavras com outros olhos agora. Aquela mensagem não era de uma filha com saudade. Ou era, mas não era só isso. Havia sido enviada como convite, como isca, como parte de algo que ele ainda não entendia completamente, mas que tinha começado a tomar uma forma que não gostava nada de ver. Aquela noite, Aurélio dormiu num hotel simples em Iztapalapa. Não foi dormir de verdade. Foi deitar com os olhos fechados enquanto a mente trabalhava sem pedir permissão. Ficou vendo o rosto de Valentina na janela. A caneta, a assinatura, o sorriso frio de Rodrigo depois dos papéis. Quando o sol começou a entrar pela fresta da cortina do hotel, ele ainda estava acordado. A estação central de ônibus do Tapo é uma das maiores da América Latina. Não é bonita. Não tem o charme das estações europeias que aparecem em filmes. É funcional, barulhenta, com cheiro de diesel e salgadinho frito, famílias inteiras carregando malas amarradas com corda e jovens dormindo em cadeiras de plástico esperando o primeiro horário. É o tipo de lugar que o brasileiro médio associa a filme de ação porque viu em alguma série, mas que para o mexicano médio é simplesmente onde se pega ônibus. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. O México ainda tem uma das maiores redes de transporte rodoviário de passageiros do mundo. Enquanto o Brasil foi perdendo linhas de ônibus interestadual ao longo das décadas, o México manteve um sistema robusto, com empresas que operam ônibus executivos com ar-condicionado, poltronas reclináveis e refeição servida a bordo. Para distâncias médias, o ônibus ainda compete de verdade com o avião. Mas o que importa nesta história não é o conforto dos assentos. É que no Tapo passam dezenas de milhares de pessoas por dia, e dois desconhecidos conversando numa lanchonete do corredor norte são absolutamente invisíveis.
Foi exatamente por isso que Consuelo havia escolhido aquele lugar. Aurélio chegou às 11h40. Pediu um suco de laranja que não conseguiu tomar e escolheu uma mesa de onde podia ver a entrada sem precisar virar a cabeça. Às 12h10. Consuelo entrou pelo corredor com um casaco escuro e um lenço cobrindo parcialmente o rosto. Verificou os dois lados do corredor antes de caminhar até a mesa e sentar. "Obrigado por vir", ela disse. Não teria deixado de vir. Ela colocou as mãos sobre a mesa, juntou os dedos, respirou fundo. Era a postura de quem passou tempo ensaiando o que ia dizer e ainda não encontrou a entrada certa. "Desde quando trabalha para eles?" Aurélio perguntou, para ajudar a começar. 2 anos e 3 meses. Entrei quando se mudaram para Coyoacán. Ela olhou para a mesa. No começo parecia um casal normal. Dona Valentina era animada, falante, sempre organizando alguma coisa, algum plano. O senhor Rodrigo era educado comigo, atencioso. E depois? Depois foi mudando, devagar, mas foi. Consuelo levantou os olhos. Primeiro ele começou a controlar com quem ela falava. Depois, as saídas. Depois a comida. Aurélio ficou quieto. Por isso ela está tão magra. Ele tem uma lista. A voz de Consuelo era plana, sem drama, o que tornava as palavras mais pesadas do que se fossem ditas em tom de denúncia. Uma lista literal do que ela pode e não pode comer. Quando ela sai do cardápio, as coisas ficam difíceis em casa. Ela escolheu as palavras com cuidado. Não disse palavras mais diretas, mas Aurélio entendeu o que estava por trás delas sem precisar de tradução. Notem, existem formas de violência que não deixam marca visível, que funcionam pela ausência, pelo medo do que pode acontecer se a pessoa errar, pelo controle tão constante que a própria vítima começa a vigiar a si mesma antes que o agressor precise fazer isso. É mais difícil de nomear. É muito mais difícil de provar. E é exatamente por isso que quem escolhe esse caminho prefere ele ao outro. Ontem à noite, Aurélio disse. Os documentos. Quem eram aqueles homens? Um era advogado. O outro não sei exatamente, mas vi cartão com nome de escritório de contabilidade. Consuelo abaixou ainda mais a voz, embora o barulho da rodoviária já cobrisse a conversa com folga. Eu soube que aquela reunião ia acontecer desde a semana passada. Escutei uma conversa entre o senhor Rodrigo e um homem pelo telefone. Uma pausa. Eles falaram em documentos prontos, em transferência, em patrimônio que estaria, nas palavras deles, limpo até o fim do mês. Aurélio ficou quieto. Tem mais, Consuelo disse. E havia uma firmeza nos olhos dela que Aurélio reconheceu como a firmeza de quem chegou num ponto sem volta. O senhor Rodrigo falou que o senhor ainda tem controle sobre parte das ações que eram do pai de Valentina e que tem 2 imóveis comerciais em San Luis Potosí registrados no seu nome que entrariam num inventário caso o senhor viesse a faltar. A palavra faltar ficou suspensa no ar entre eles por 1 segundo inteiro. E o jantar de ontem? Aurélio disse devagar. Não era um jantar. Não, senhor. Ela olhou para a mesa. Gadi, o senhor Rodrigo disse numa ligação que ia ser fácil fazer parecer um acidente, que uma queda num degrau, depois de um jantar com vinho, não levantaria questão nenhuma. O suco de laranja no copo de Aurélio estava intacto, frio, completamente alheio ao peso do que estava sendo dito. Ele não era homem de expressar muito ao redor de desconhecidos. 62 anos treinando a contenção. Mas por dentro, naquele momento, havia uma combinação de sentimentos que não tinha nome único. Raiva, medo e uma dor que não era nova, porque a dor de perder uma filha ele já conhecia há mais de 1 ano. O que era novo era entender o motivo, entender que o distanciamento não tinha sido escolha de Valentina, tinha sido construído. Minha filha sabe do plano? Ele perguntou. Consuelo demorou para responder. E quando respondeu, foi com o cuidado de quem sabe que certas verdades
mal embaladas, causam mais dano do que a mentira que estavam substituindo. Dona Valentina assina o que ele manda, repete o que ele diz. Mas tem horas, Sr. Aurélio, que eu vejo o rosto dela quando ela acha que ninguém está olhando. Pausa. Esse não é o rosto de uma mulher que quer fazer mal ao pai. Isso não era conforto. Era, ao mesmo tempo, a coisa mais difícil de ouvir. Porque significava que a filha estava lá, do outro lado, aprisionada numa versão de si mesma que ela possivelmente nem sabia que havia aceito. Você tem prova de alguma coisa? Consuelo abriu a bolsa. Tirou um celular velho, de tela pequena, e colocou sobre a mesa. Gravei 2 conversas. E fotografei documentos que encontrei na mesa do escritório dele quando estava limpando. Transferências. Procurações. Tudo com assinaturas que parecem ser do senhor, mas que o senhor nunca assinou. Aurélio olhou para o celular sem tocá-lo, por um momento. No nosso direito, isso seria enquadrado como falsificação de documento particular com um agravante de prejuízo patrimonial. No México, o Código Penal Federal é igualmente claro. Falsificação de documentos usada para obter vantagem econômica ilícita é crime com pena real de prisão, não contravenção administrativa. Não é processo de família, é processo criminal com consequências concretas. Você sabe que está se arriscando, ele disse. Sei. A resposta foi direta, sem hesitação. Minha irmã mais nova passou 4 anos com um homem que fazia as mesmas coisas. Isolava, controlava, fazia ela acreditar que estava exagerando quando reclamava. Quando finalmente saiu, tinha perdido o emprego, os amigos e a saúde. Consuelo cruzou os braços. Não vou ficar parada assistindo isso acontecer com Dona Valentina. Aurélio pegou o celular. Eles ficaram mais 40 minutos na lanchonete. Consuelo contou tudo o que havia observado em 2 anos. As ligações de controle que Rodrigo fazia toda hora quando estava fora de casa, o monitoramento do celular de Valentina, que ela havia descoberto por acidente ao ver uma mensagem aparecer no computador dele enquanto limpava o escritório, os amigos que foram sendo afastados um a um, com desculpas diferentes e cuidadosamente espaçadas, e as conversas em que Rodrigo, pacientemente, havia convencido Valentina de que o pai era alguém que queria controlar a vida dela porque havia falhado na própria. Esse detalhe fez Aurélio apertar os lábios. Ele havia se divorciado da mãe de Valentina quando a filha tinha 16 anos. Não tinha sido uma separação limpa nem indolor. E Rodrigo havia encontrado essa ferida de adolescência e a havia transformado numa arma, polindo ela metodicamente, inserindo ela na mente de Valentina até que parecesse o enredo de todas as histórias que o pai protagonizava. Esse aqui sabe exatamente o que está fazendo. Não é improviso. É estudo de terreno. O que eu faço agora? Aurélio perguntou, mais para si do que para Consuelo. Primeiro, o senhor não pode voltar para o hotel onde está. Eles sabem que o senhor veio para a cidade do México. O senhor Rodrigo mencionou o senhor numa ligação ontem, antes da reunião. Consuelo se inclinou levemente. Tenho uma prima que mora em Tlaxcala. Fica pouco mais de 1 hora daqui de ônibus, lugar tranquilo. Ninguém vai procurar o senhor lá. Aurélio olhou pela janela da lanchonete para o movimento da rodoviária lá fora. Famílias. Crianças correndo. Um homem dormindo com o chapéu sobre o rosto, completamente indiferente ao mundo, fugir, esconder-se. Para um homem que havia construído a própria vida tijolo por tijolo, com trabalho e firmeza, a ideia de se esconder tinha um sabor que não descia bem. Mas havia outra ideia, muito mais amarga, que era a de aparecer antes da hora e entregar ao inimigo exatamente o que ele estava esperando. Vou para Tlaxcala, ele disse. Tlaxcala é o menor estado do México em extensão territorial, mas tem uma característica que importa bastante para esta história. É um estado que manteve muito da vida rural e comunitária que os estados maiores foram perdendo conforme cresceram. Lá, um rosto desconhecido numa casa conhecida é notado. E lá,
Um homem de 62 anos, chegando na propriedade de uma família de confiança, é recebido sem perguntas demais. A prima de Consuelo se chamava Esperança. 58 anos, viúva, dona de uma propriedade rural pequena com galinhas, 2 cachorros que ladravam para tudo e uma horta que tomava a maior parte do quintal. Recebeu Aurélio como se visita inesperada fosse a coisa mais natural do mundo. Qualquer amigo de Consuelo, ela disse, mostrando o caminho para um quarto nos fundos, com janela voltada para a horta. O quarto tinha uma cama de ferro com colcha de crochê, um guarda-roupa de madeira que cheirava a naftalina e uma janela cujas venezianas de madeira filtravam uma luz dourada no final da tarde. Aurélio colocou a mochila no chão, sentou na beira da cama e ficou ouvindo as galinhas lá fora por uns 5 minutos. Depois, abriu o celular velho de Consuelo e começou a ouvir as gravações. A voz de Rodrigo numa gravação é diferente da voz de Rodrigo ao vivo. Ao vivo, Rodrigo era modulado, cuidadoso, com aquela suavidade de quem pratica o tom, porque sabe que o tom é parte do disfarce. Na gravação, sem audiência, a suavidade desaparecia completamente. Quando resolver o problema do velho, tudo cai no lugar. Uma pausa. Barulho de papel sendo virado. Ele ainda assina pela metade das ações. Precisa sair de cena antes do inventário fechar. Outra gravação. Diferente. Rodrigo ao telefone, desta vez com mais detalhes. A queda vai ser depois do jantar. Vinho na mesa, escada com carpete que a gente já soltou. Parecer acidente é a parte mais fácil. O difícil era convencer ela a chamar ele. Mas consegui. Aurélio pausou a gravação. Ficou um momento com os olhos fechados. Guardem essa frase. O difícil era convencer ela a chamar ele. Rodrigo havia usado a própria filha como isca. Havia identificado o amor que Valentina ainda tinha pelo pai, a saudade que ela claramente ainda carregava apesar de tudo, e havia transformado esse sentimento numa ferramenta operacional, numa armadilha com a voz dela. Isso não é maldade nascida da raiva, é maldade nascida do projeto. É frio, é calculado e é muito mais perigoso do que a alternativa, porque quem age por raiva comete erros. Quem age por projeto, não. Aurélio examinou as fotografias dos documentos que Consuelo havia capturado. Procurações com a sua assinatura falsificada. Uma autorização de transferência de um dos imóveis comerciais. Um documento que parecia um testamento complementar, com data de 3 semanas atrás, em que ele supostamente indicava Valentina como única beneficiária imediata de todo o seu patrimônio em caso de morte, eliminando qualquer período de inventário. O trabalho era bom, não era amador. As assinaturas eram próximas o suficiente para enganar quem não examinasse com atenção especializada. E a data do testamento complementar era de 3 semanas antes, o que significava que o plano estava em andamento fazia tempo, muito antes do convite para o jantar. Na manhã seguinte, Aurélio pediu licença à Esperança para usar o telefone fixo da casa, um número que Rodrigo não teria como rastrear. Discou o número de Eduardo Quirarte, seu advogado há 18 anos. Um homem de 57 anos, com óculos de armação dourada e o hábito antigo de mastigar o interior da bochecha quando estava pensando. O tipo de advogado que não impressiona numa festa, mas que você quer do seu lado quando as coisas ficam sérias de verdade. Aurélio. Eduardo atendeu na segunda chamada, claramente surpreso com o número. Estou tentando te ligar há 2 dias. Você sumiu. Precisei sair de São Luís Potosí. Uma pausa. Eduardo, precisamos conversar com cuidado. Não pelo meu celular. O advogado percebeu o tom imediatamente. Pode falar. Estou no escritório. Linha fixa. Aurélio contou. Não tudo, não com cada detalhe, mas o suficiente para que o quadro fosse compreensível. Os documentos falsificados, as gravações, o que Consuelo havia revelado sobre o plano, a reunião com assinaturas da véspera. Eduardo ficou em silêncio por um intervalo que parecia mais longo do que era. Isso é muito sério.
ele disse finalmente. Isso com a calma de quem está mastigando o interior da bochecha. Se o que você está descrevendo é real, estamos falando de falsificação de documento público, estelionato, e dependendo do que estava planejado para aquele jantar, estamos falando de tentativa de homicídio. Não é processo de família, é criminal, eu sei. Você disse que tem gravações e fotografias dos documentos? Tenho. Vamos precisar de um perito grafotécnico para confirmar a falsificação antes de qualquer movimento formal. E Aurélio, ouve bem. Precisamos de alguém em instâncias federais. A polícia estadual pode ser problema. Se Rodrigo tem conexões locais, como você está me dizendo, um registro feito na delegacia errada pode ser arquivado em 48 horas. Ou pior. Contexto importante para entender o peso disso. No México, a diferença entre acionar a Polícia Estadual e a Procuradoria-Geral da República não é só burocrática. Em cidades onde redes de influência têm presença em órgãos locais, uma denúncia feita no lugar errado pode chegar antes de você ao ouvido de quem você não queria que soubesse. A Procuradoria Federal tem estrutura de independência que as polícias estaduais, dependendo do estado, simplesmente não têm. Eduardo tinha razão. Federal era o caminho. Tenho um contato lá, Eduardo disse. Alguém de confiança. Vou fazer uma consulta sem citar nomes, só para entender o que é possível. Uma pausa. Enquanto isso, você fica onde está, não usa o celular próprio para nada sensível e não aparece em nenhum lugar onde Rodrigo possa estar esperando. E Valentina? A pergunta que havia estado esperando na garganta desde que Aurélio saiu da rodoviária. Eduardo ficou quieto por um segundo. Valentina é adulta e está casada. Aurélio. Juridicamente, ela pode estar envolvida nisso ou pode ser vítima da situação. Até sabermos com mais clareza o que ela sabe e o que não sabe, precisamos tratar cada passo com cuidado. Era a resposta certa. Era também a resposta que mais doía. Aurélio passou os 2 dias seguintes na propriedade de Esperança, tentando construir uma rotina que a situação não comportava. Acordava cedo, tomava café na cozinha com a dona da casa, ajudava no quintal porque precisava das mãos ocupadas para não deixar a cabeça trabalhar sem controle. À noite, revisava as gravações, examinava as fotografias dos documentos, tomava notas num caderno que Esperança tinha lhe dado e ia montando o mapa do que havia sido construído contra ele. Esperança não fazia perguntas. Mas numa noite, enquanto descascavam milho juntos na varanda, com o último tom de luz sumindo no horizonte, ela disse, sem olhar para ele, meu marido morreu faz 12 anos. Câncer. Mas antes do câncer, ele passou quase 2 anos sem me contar que estava doente. Achava que estava me protegendo. Ela jogou uma espiga no balaio. Homem que ama costuma achar que segurar a dor protege quem ama. Às vezes sim. Às vezes, o que protege é deixar a pessoa saber. Aurélio descascou uma espiga em silêncio. Sua filha sabe que você a ama? Esperança perguntou. Sabia, ele disse. Sabe, ela corrigiu, com a firmeza tranquila de quem não está discutindo. Esse tipo de coisa não some. Fica guardado debaixo de tudo que colocaram por cima. Aurélio não respondeu, mas ficou com aquilo. No 3º dia, o telefone fixo de Esperança tocou. Era Eduardo. O tom estava diferente. Mais tenso do que de costume. Temos um problema novo. O que aconteceu? Fui à sua casa em São Luís Potosí para buscar a pasta azul com as escrituras originais, como você pediu. Uma pausa calculada. Alguém entrou antes de mim. Tudo foi revirado. A pasta não está. O sangue de Aurélio esfriou. Aquela pasta era o seguro. Os documentos originais mostrariam o padrão real da sua assinatura ao longo dos anos, fornecendo a base para qualquer perito grafotécnico demonstrar que as assinaturas falsificadas eram exatamente isso, falsificações. Sem os originais, a prova documental ficava dependente de perícia técnica em cima de cópias.
Mas não ficamos sem base de comparação, Eduardo adiantou. Os contratos da sua distribuidora e as escrituras dos imóveis comerciais têm sua assinatura original registrada em cartório. Estou providenciando as certidões. Rodrigo roubou a pasta, mas não conseguiu apagar 28 anos de papel assinado. Tem mais, Eduardo disse. Recebi uma ligação de um colega esta manhã. Foi aberto um inquérito contra você. Que tipo de inquérito? Irregularidades na administração da herança de Valentina. Supostamente você teria desviado parte do rendimento das ações ao longo dos últimos 2 anos. Eduardo falou com a precisão de quem está lendo um documento enquanto fala. É completamente infundado, mas está formalmente registrado, com data de ontem. Esse ponto aqui merece atenção. Rodrigo não estava só planejando se apropriar de patrimônio. Estava construindo uma narrativa que funcionaria em qualquer cenário. Se Aurélio aparecesse para acusar o genro, já haveria um inquérito ativo contra ele. Se tentasse contestar os documentos falsificados, chegaria ao processo como réu num caso de desvio patrimonial. A armadilha tinha 2 entradas e as 2 levavam para o mesmo lugar. Ele está um passo na frente, Aurélio disse. 2 passos, Eduardo corrigiu, sem suavizar. Mas o que importa agora? Meu contato federal confirmou interesse no caso. As gravações que você tem, se autênticas e obtidas sem violação de domicílio, têm valor como evidência complementar. O problema é que, para iniciar uma investigação formal, precisamos de algo mais sólido. Testemunho de quem estava dentro da casa. Consuelo. Ela estaria disposta a depor formalmente? Aurélio pensou por um momento. Consuelo havia arriscado o emprego, provavelmente a segurança, para interceptar um desconhecido na calçada de um condomínio que ela não tinha obrigação nenhuma de defender. A pergunta não era se ela estaria disposta. A pergunta era o que aquilo custaria a ela e se havia como minimizar esse custo. Vou falar com ela, ele disse. A resposta de Consuelo chegou pelo celular de pré-pago que haviam combinado como canal de comunicação. Sim, desde que seja seguro. E 3 minutos depois, uma segunda mensagem que chegou e que mudou completamente o ritmo de tudo. Senhor Aurélio, escutei o senhor Rodrigo hoje à tarde. Ele está planejando levar Dona Valentina para fora do país. Falou em casa em Portugal. Disse que depois que ela sair, ninguém da família dela vai conseguir ter acesso a ela nunca mais. Aurélio releu a mensagem 2 vezes. Portugal. Se Rodrigo conseguisse levar Valentina para fora do México, o jogo mudava completamente de dimensão. Jurisdição internacional, distância oceânica, isolamento geográfico total. Uma mulher que já havia sido isolada de todos os seus vínculos afetivos, levada para um país onde não conhecia absolutamente ninguém, dependente do marido para tudo, desde o idioma até a burocracia do dia a dia, a milhares de quilômetros de qualquer pessoa que pudesse ajudá-la. Não havia mais tempo para esperar o processo formal seguir seu ritmo natural. Tinha que agir. E tinha que agir agora. Aurélio fechou o caderno de notas, dobrou as páginas avulsas e colocou no bolso interno do casaco. Bateu 3 vezes com o nó dos dedos na mesa da cozinha, como quem encerra uma deliberação interna que já durou o suficiente. Esperança apareceu na porta com um pano de prato na mão. Vai sair? Preciso fazer uma coisa, ele disse. Ela assentiu sem perguntar o quê. Do jeito de quem já viveu o suficiente para saber que certas decisões pedem movimento, não explicação. Aurélio colocou o casaco, conferiu o celular de pré-pago no bolso e saiu pela porta da frente. Esse é o ponto onde a história muda de velocidade. Até aqui, Aurélio estava reagindo, recebendo, processando, fugindo, esperando o pai, que havia perdido a filha, tentando entender como aquilo havia acontecido e quanto perigo representava. A partir daqui, ele ia parar de entender e começar a agir. Mas, para agir com alguma chance real, precisava de ajuda que Eduardo sozinho não podia dar.
Precisava de alguém que entendesse como entrar num lugar onde não era esperado e sair de lá sem deixar rastro nem pretexto legal para o outro lado usar. Eduardo tinha exatamente uma pessoa assim. O nome era Ignácio Fuentes, ex-agente da Polícia Federal Mexicana, aposentado de forma não totalmente voluntária depois de um incidente que nunca ficou completamente claro nos registros oficiais. Trabalhava agora como investigador particular em Puebla, cobrava caro, falava pouco e tinha o hábito irritante de aparecer em reuniões com 10 minutos de atraso e então conduzir a conversa como se tivesse chegado na hora certa. Não é simpático, Eduardo avisou quando passou o contato, mas é eficiente. E só pra gente, nesse tipo de situação, eficiente vale mais do que simpático. Simpático você contrata para dar aula. Eficiente você contrata para resolver problema. A outra pessoa necessária era uma psicóloga, porque o que Consuelo havia descrito ao longo das suas observações não era uma mulher que ia sair de uma situação de controle e manipulação simplesmente porque o pai apareceu na porta com boas intenções. Era alguém que havia sido trabalhada sistematicamente para acreditar que o mundo fora daquela relação era perigoso, que as pessoas que a amavam tinham motivações ruins e que a única proteção real era o homem que a estava destruindo por dentro enquanto prometia protegê-la por fora. Para isso, Eduardo tinha outra indicação. Fernanda Alcântara, psicóloga clínica em Querétaro, especializada em vítimas de violência psicológica e coerção controladora. Havia trabalhado em casos parecidos. Havia participado de intervenções familiares antes, dentro dos limites do que a ética e a lei permitiam. Intervenção tem risco, Eduardo foi claro. Se ela não quiser sair, não tem como forçar. Valentina é adulta. Juridicamente, ela está onde está por vontade própria, por mais que essa vontade tenha sido moldada ao longo de 3 anos. Eu sei, Aurélio disse. E se Rodrigo aparecer enquanto vocês estiverem lá? Aí é para o Ignácio gerenciar. Eduardo ficou quieto por um momento. Quando você ficou assim? Aurélio pensou na pergunta com sinceridade. Quando entendi que esperar ia custar mais do que agir. O advogado suspirou. Não de discordância. De alguém que entende uma decisão sem conseguir dizer que faria diferente no lugar do outro. Vou ligar para os dois hoje, Eduardo disse. E Aurélio, uma coisa. Se isso der certo, precisa ser rápido. Rodrigo está nervoso, está monitorando tudo, e o plano de Portugal significa que ele já está com um pé fora. Não temos muito tempo antes que a janela feche. Não temos muito tempo antes que a janela feche. Aurélio desligou o telefone. Ficou olhando para a horta de esperança do lado de fora da janela do quarto. As galinhas andando entre as fileiras de plantas. O céu de Tlaxcala no fim da tarde, com aquele laranja que só existe em altura. Em algum lugar, na cidade do México, a filha, que havia pintado uma janela de ferro cor-de-rosa, com 11 anos, estava sendo preparada para ser levada para um país que não era o dela. Por um homem que havia transformado o amor que ela tinha pelo pai numa armadilha para o pai e numa prisão para ela. Aurélio se levantou. Havia uma filha para tirar de onde ela estava, e um pai que não havia chegado até os 62 anos para recuar agora. Eduardo marcou o encontro para 2 dias depois, num restaurante de estrada a uns 40 quilômetros de Puebla, daqueles lugares que existem exclusivamente para caminhoneiros e viajantes que não querem ser encontrados por ninguém que conhecem. Mesas de plástico, televisão no canto sem ninguém assistindo, cardápio plastificado com foto das comidas que é honesto demais para ser apetitoso. Ignácio Fuentes chegou com 11 minutos de atraso, 49 anos, magro, com uma barba de 3 dias que parecia calculada para não crescer além disso. Usava calça de sarja e jaqueta escura sem nenhuma identificação. Sentou, pediu café sem olhar para o cardápio e ficou olhando para Aurélio por um momento antes de dizer qualquer coisa, como se estivesse concluindo uma avaliação iniciada quando entrou pela porta.
Esse detalhe dos 11 minutos não é aleatório. Eduardo havia avisado. Ignácio sempre chega atrasado em reuniões e sempre conduz a conversa como se tivesse chegado na hora. A teoria de Eduardo era que ele fazia isso de propósito para ver como as pessoas reagiam à espera. A teoria do narrador é que ele simplesmente não usa relógio e achou que estava na hora. Eduardo me contou o básico, ele disse. Mas quero ouvir de você, Aurélio contou. Ignácio ouviu sem interromper, sem anotar nada, só com os olhos fixos na mesa e aquele silêncio de quem processa em tempo real. Quando Aurélio terminou, Ignácio tomou o café que havia chegado durante a história e ficou quieto por um momento. 3 perguntas, ele disse finalmente. Primeira, a empregada é confiável de verdade ou confiável porque você precisa acreditar que ela é? Aurélio pensou. Confiável de verdade. Ela tem história pessoal com o tipo de situação. Não está fazendo isso por dinheiro. Segunda, sua filha vai querer sair? Não sei. Ignácio assentiu levemente, como se a honestidade da resposta confirmasse alguma coisa. Terceira, se o marido aparecer enquanto estivermos lá, você consegue ficar fora do caminho ou vai tentar resolver você mesmo? Aurélio ficou quieto por um segundo. Vou ficar fora do caminho. Isso é o mais importante das 3 respostas, Ignácio disse, e pela primeira vez, desde que havia sentado, algo no rosto dele relaxou 1 milímetro. Pai que quer resolver conflito físico com genro num resgate, complica tudo. Você é a âncora emocional, não o segurança. Fica sendo isso. Fernanda Alcântara chegou 20 minutos depois, com desculpas sobre o trânsito na saída de Querétaro que ninguém contestou. 43 anos, cabelo curto, óculos de armação fina, tinha a postura de alguém que passou a carreira profissional aprendendo a ser ao mesmo tempo firme e completamente não ameaçadora, o que é uma combinação mais rara do que parece. Ela ouviu o resumo de Aurélio com atenção diferente da de Ignácio. Fazia perguntas específicas. Quando ela repete frases que parecem ensaiadas, são frases sobre você, sobre mim, sobre a mãe dela, sobre os amigos que afastou. Ela alguma vez, durante esses 3 anos, fez algum contato com você que não fosse mediado por ele? Aurélio pensou. Sim. 2 vezes recebi mensagens que depois ela disse que não havia enviado, sempre de madrugada. Fernanda anotou mentalmente. De madrugada porque é quando ele não está monitorando. Uma pausa. Isso é importante. Significa que a Valentina original ainda existe. O controle nunca é completo. Tem sempre fresta. Mas ela vai resistir quando eu aparecer, Aurélio disse. Não era pergunta. Vai. Provavelmente vai dizer coisas que vão doer. Vai repetir o que ele colocou na cabeça dela sobre você. O trabalho é não reagir ao conteúdo das palavras, porque essas palavras não são dela. São dele usando a voz dela. Fernanda o olhou com atenção. O senhor consegue fazer isso? Ouvir coisas duras sobre si mesmo sem defender o que ele construiu? Aurélio demorou para responder. Porque era uma pergunta honesta que merecia uma resposta honesta. Vou tentar. Não tente. Decida. Fernanda disse sem dureza. Tentar deixa a porta aberta para falhar no pior momento. Decida antes de entrar que o que ela disser sobre o Senhor não é ela falando. É a versão dela falando. E essa versão precisa ser ignorada completamente para que a versão real dela tenha espaço para aparecer. E olha que eu tento ser neutro, mas essa mulher chegou 20 minutos atrasada e em 40 minutos disse mais coisas úteis do que muita gente diz em reunião de 3 horas. Fernanda Alcântara era exatamente o tipo de profissional que essa situação precisava. A oportunidade chegou 3 dias depois, numa terça-feira de manhã. A mensagem de Consuelo no celular de pré-pago era curta. Ele viajou para Monterrey. Reunião de negócios. Volta amanhã à noite. Ela está em casa. Aurélio mostrou a mensagem para Eduardo, que ligou imediatamente para Ignácio. Amanhã à noite,
é cedo demais. Ignácio disse quando Eduardo ligou. Se a reunião encurtar, ele pode antecipar o voo. Hoje é o dia. Precisamos entrar e sair antes do anoitecer. Eduardo olhou para Aurélio. Hoje. Aurélio confirmou. O combinado foi um ponto de encontro a 10 minutos do condomínio de Coyoacán. Um posto de combustível com estacionamento amplo, onde um carro a mais não chamava atenção nenhuma. Aurélio chegou primeiro. Ignácio chegou em seguida, pontualmente, com um uniforme de empresa de entregas que Aurélio não havia visto antes, mas que tinha logotipo e tudo, daquele jeito convincente que vem de quem sabe que detalhe errado derruba plano certo. Vale registrar. Era a primeira vez, segundo Eduardo, que Ignácio Fuentes chegava num horário combinado, sem atraso algum. O que dizia tudo sobre como ele classificava a seriedade da situação e nada bom sobre o hábito dele em situações normais. Fernanda chegou num carro separado, de roupa casual, igual a qualquer moradora do bairro que estava saindo para a tarde. Ignácio olhou para o carro dela e franziu levemente o senho. Devíamos ter alugado um veículo para você. Fernanda encolheu os ombros. Não houve tempo. Ele não insistiu, mas o olhar ficou. Eduardo ficou no posto. Ele não ia entrar. Era o ponto de comunicação, o canal com o contato federal e, se necessário, a pessoa que saberia onde todos estavam se as coisas saíssem do roteiro. Consuelo confirma que ela está na sala, Ignácio disse, olhando para o celular. Rodrigo não fez ligação de controle ainda porque está em reunião. Próxima ligação esperada às 15 horas. Ele olhou para o relógio. São 13h40. Temos pouco mais de 1 hora de janela confortável. Foco aqui. 1 hora parece muito. Na prática, numa operação desse tipo, com uma pessoa que vai resistir, com uma casa que você não conhece por dentro, com um vizinho que pode olhar pela janela na hora errada, 1 hora é o suficiente para dar certo e o suficiente para dar errado. Não tem folga. Eles avançaram os 3 quarteirões até o condomínio a pé, em momentos separados para não formar grupo visível. Ignácio, com o uniforme de entregas e um pacote lacrado na mão, chegou na guarita e conversou com o segurança com a naturalidade de quem faz aquilo todos os dias. 2 minutos depois, o portão lateral estava aberto. Consuelo os esperava no pátio dos fundos, atrás de uma cerca viva alta que cortava a visão dos vizinhos do lado. Estava pálida, mas firme. Os olhos se moviam com aquela atenção constante de quem passou 2 anos aprendendo a ler o ambiente para se proteger. Ela está na sala, assistindo televisão. Uma pausa. Não está bem. Ficou 3 dias quase sem sair do quarto. Ele ligou esta manhã antes de embarcar e a conversa foi longa. Alguma instrução específica que ele deixou? Fernanda perguntou. Disse que ela não deveria abrir a porta para ninguém e que qualquer visita deveria ser comunicada imediatamente a ele. Consuelo olhou para Aurélio. Ele sabe que o senhor está na cidade. Não sabe onde, mas sabe que está aqui. Isso mudava o grau de urgência. Se Rodrigo sabia que Aurélio estava circulando, a reunião em Monterrey podia encurtar a qualquer momento. Entramos agora. Ignácio decidiu. A porta dos fundos que Consuelo havia deixado sem tranca era de madeira pesada com dobradiças antigas. Abriu sem barulho. O interior da casa cheirava a ar-condicionado e a um daqueles difusores de ambiente que tentam imitar cheiro de hotel e conseguem imitar cheiro de querer ser hotel. A cozinha estava arrumada com aquela perfeição que não é de casa habitada por gente descontraída. Era a arrumação de quem foi ensinada a manter tudo no lugar, porque bagunça tem consequência. Prestem atenção. Uma cozinha organizada demais em casa de pessoa, que deveria estar à vontade na própria casa, é informação. Fala de vigilância. Fala de medo de errar no detalhe. Aurélio avançou pelo corredor com o coração num ritmo que não era exatamente medo e não era exatamente coragem.
Era aquela mistura das duas coisas que acontece quando você está prestes a fazer algo que pode mudar tudo e não tem mais como recuar. E então viu a filha. Valentina estava no sofá, enrolada numa manta apesar do calor do dia, olhos voltados para a televisão, com aquela atenção vaga de quem não está realmente assistindo nada. Estava ainda mais magra do que havia aparecido pela janela 4 dias antes. Os pulsos saindo da manga da blusa tinham uma fragilidade que fez Aurélio apertar o maxilar com força. Ela não notou a presença deles por um momento. Estava em algum lugar dentro de si mesma, naquele lugar para onde as pessoas vão quando o mundo lá fora ficou seguro demais para habitar. Quando levantou os olhos e viu o pai, o rosto passou por 3 expressões em menos de 2 segundos. Surpresa, medo, e por um instante brevíssimo que Aurélio viu e gravou, alguma coisa que parecia alívio antes que o alívio fosse varrido pelo que havia sido treinado para substituí-lo. Pai. A voz saiu como sussurro. O que você está fazendo aqui? Como você entrou? Precisamos conversar, Valentina, Aurélio disse, mantendo a voz no tom que Fernanda havia pedido. Firme, sem urgência, sem acusação. Ela se levantou de um salto, deixando a manta cair. Debaixo da blusa larga, os ombros eram estreitos demais. Você não pode estar aqui. Rodrigo vai ligar em qualquer momento. Você tem que sair. Rodrigo está em Monterrey. Ignácio disse com calma de quem informa horário de ônibus. O voo dele não pousa antes das 22 horas. Valentina olhou para Ignácio, depois para Fernanda, depois para o pai. O pânico nos olhos tinha aquela textura específica de quem aprendeu que surpresa significa perigo. Quem são essas pessoas? Por que estão na minha casa? Meu nome é Fernanda. Sou psicóloga. Tom suave, sem pressa. Não estamos aqui para te fazer nada. Viemos porque seu pai está preocupado com você e porque existem coisas acontecendo que você precisa saber. Eu estou bem. Valentina respondeu de forma automática, como se a frase estivesse armazenada num lugar de fácil acesso para momentos exatamente como esse. Estou ótima. Vocês é que têm problema. Meu pai nunca aceitou meu casamento, sempre tentou interferir na minha vida. Aurélio respirou, ouviu as palavras. Reconheceu nelas a voz de outra pessoa usando a boca da filha. E não respondeu ao conteúdo. Valentina, ele disse com calma. Você me mandou uma mensagem semana passada me convidando para jantar. Ela hesitou. E aí? Eu mudei de ideia. Tenho o direito de mudar de ideia. Você não mudou de ideia. Aurélio tirou o celular do bolso e mostrou a tela para ela. Você me mandou uma mensagem dizendo que estava com saudade. E quando cheguei, havia uma reunião com 2 pessoas desconhecidas, documentos sendo assinados e uma empregada sua me esperando na calçada, me dizendo para não entrar porque não era seguro. Valentina olhou para Consuelo, que estava parada na entrada da sala com as mãos juntas na frente do corpo. Consuelo, ela disse, e a voz tinha uma mistura de confusão e algo que tentava ser autoridade, mas não tinha base para sustentá-la. Por que você está fazendo isso? Porque a senhora merece saber o que está acontecendo. Consuelo respondeu, simplesmente. Valentina. Fernanda avançou um passo, devagar, como quem se aproxima de um animal assustado sem querer assustar mais. Você mandou aquela mensagem para seu pai? Um silêncio. Rodrigo disse que seria bom eu procurar meu pai, que eu estava triste por não falar com ele. Valentina falou devagar, como se estivesse verificando as palavras enquanto as dizia. Depois ele me disse que você tinha cancelado, que não quis vir. Eu fui, Aurélio disse com suavidade. Estava do lado de fora da sua casa quando Consuelo me avisou para não entrar. Valentina abriu a boca. Fechou de novo. O detalhe vai fazer sentido depois. Rodrigo havia usado a saudade da própria Valentina como ferramenta, convencendo ela a enviar a mensagem e depois convencendo ela de que o pai havia recusado o encontro. 2 movimentos.
O primeiro para atrair Aurélio. O segundo para convencer Valentina de que o pai confirmava exatamente o que Rodrigo havia dito sobre ele, que não estava nem aí para a filha. Ele disse que você cancelou, Valentina repetiu, agora com uma qualidade diferente na voz. Não era mais automática. Era alguém verificando uma memória contra uma informação nova. Eu nunca cancelo, Aurélio disse. Em 32 anos, eu nunca cancelei nada que você me convidou. Ela ficou olhando para ele por um momento que parecia longo. Você não pode ficar aqui, ela disse finalmente. Mas a voz tinha perdido a firmeza anterior. Ele vai descobrir. Valentina. Fernanda tomou a palavra com aquele tom que é simultaneamente gentil e inabalável. Você pode me dizer quando foi a última vez que saiu desta casa sozinha, sem Rodrigo, sem que ele soubesse onde você estava indo? Silêncio. Quando foi a última vez que falou com uma amiga, com alguém da família, sem que ele estivesse presente ou sem que você soubesse que ele ia verificar o que foi conversado? Valentina ficou olhando para o chão. Quando foi a última vez que comeu o que quis, sem pensar no que ele ia achar da escolha? A manta havia caído no sofá quando Valentina se levantou. Ela estava ali, de pé no meio da sala, com os braços cruzados sobre o peito de um jeito que não era defensivo, era protetor. Era o gesto de alguém que aprendeu a ocupar o menor espaço possível. Ele me protege, ela disse. Mas a frase saiu diferente das anteriores. Saiu como pergunta disfarçada de afirmação. De quê? Fernanda perguntou com suavidade absoluta. Valentina não respondeu. Sua filha está sumindo na sua frente. Eduardo havia dito a Aurélio durante uma das ligações. E era exatamente isso. Não era uma mulher que havia escolhido um caminho errado. Era uma mulher que havia sido gradualmente convencida de que o caminho certo era aquele, enquanto tudo que havia sido ela antes foi sendo retirado em doses pequenas demais para notar individualmente. Para quem nunca teve contato com o tema, coerção controladora é o nome técnico para um padrão de comportamento abusivo que não deixa hematoma visível. Funciona pelo acúmulo. Cada restrição isolada parece razoável. Cada afastamento tem uma justificativa que faz sentido. Cada humilhação vem embalada em suposto cuidado. Só quando você olha o conjunto é que enxerga o que estava sendo construído. No México, desde 2021, a lei reconhece violência psicológica e coerção controladora como formas de violência doméstica com enquadramento criminal próprio. No Brasil, o equivalente está na Lei Maria da Penha, que prevê a violência psicológica como uma das 5 formas de violência doméstica reconhecidas legalmente. Nenhuma das duas leis desfaz o que foi feito, mas ambas nomeiam. E nomear é o primeiro passo para tirar poder de algo que existe exatamente porque fica sem nome. Valentina. Aurélio disse depois de um silêncio que havia durado tempo suficiente para a sala respirar. Eu tenho uma coisa para você ver. Ele tirou o celular de pré-pago do bolso e abriu o aplicativo de gravações. A voz de Rodrigo preencheu a sala. Quando resolver o problema do velho, tudo cai no lugar. Ele ainda assina pela metade das ações. Precisa sair de cena antes do inventário fechar. Valentina não se mexeu. A segunda gravação, a queda vai ser depois do jantar. Vinho na mesa, escada com carpete que a gente já soltou. Parecer acidente é a parte mais fácil. O difícil era convencer ela a chamar ele. Mas consegui. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente de todos os silêncios anteriores daquela tarde. Valentina estava com os olhos fixos no celular, mesmo depois de a gravação ter encerrado. Sua respiração havia mudado. O peito subia e descia de um jeito diferente, mais rápido, mais fundo. Isso não é a voz dele, ela disse. Mas o tom era de alguém que estava dizendo exatamente o oposto do que precisava acreditar para continuar de pé. É a voz dele. Sim, Consuelo disse com firmeza. Eu gravei.
Estava limpando o corredor quando ele falava no escritório. Reconheço cada palavra. Valentina virou o rosto para a empregada. E Aurélio viu, naquele momento, uma expressão que havia esperado ver desde que entrou pela porta. A expressão de alguém que não está mais repetindo o que lhe disseram. Estava tentando pela primeira vez em muito tempo pensar por conta própria. E os documentos? Fernanda disse suavemente. Consuelo, você pode? Consuelo foi buscar a pasta que havia guardado na cozinha. Colocou na mesa de centro. Fernanda abriu e afastou os papéis um a um, na direção de Valentina. Eram transferências, procurações, o testamento complementar com data de 3 semanas atrás. Valentina se aproximou devagar. Pegou o testamento complementar. Leu. Passou os olhos pela assinatura no final. Essa é a assinatura do meu pai, ela disse. É a assinatura do seu pai falsificada, Fernanda respondeu. O original jamais foi assinado por ele. Valentina olhou para Aurélio. Eu nunca vi esse documento, ele disse. Não sabia da existência dele até Consuelo fotografar. Valentina colocou o papel de volta na mesa com uma precisão que parecia o gesto de alguém colocando uma coisa pesada no lugar certo para não deixar cair. Ficou parada por um momento com as mãos espalmadas sobre a mesa. Reparem no que estava acontecendo ali. Valentina não estava só processando informação nova. Estava revisando 3 anos de memória. Cada conversa que pareceu estranha e foi explicada. Cada amiga que sumiu por um motivo que fez sentido na hora. Cada vez que discordou e foi convencida de que estava sendo irracional. Toda aquela arquitetura que havia sido construída tijolo por tijolo estava sendo vista de fora pela primeira vez, e o que parecia uma casa estava se revelando uma gaiola. O telefone fixo da sala tocou. Os 5 na sala se olharam ao mesmo tempo. O relógio na parede marcava 15h02. É ele. Valentina sussurrou, e o pânico que havia ficado represado desde que os viu entrar voltou de um golpe. Atenda, Fernanda disse com calma absoluta. Fale normalmente. Diga que está bem. Não mencione nada do que está acontecendo aqui. Valentina olhou para o telefone. Para o pai. Para Fernanda. Para o telefone. Estendeu a mão. Atendeu. Oi, amor. A voz que saiu era outra. Mais suave, mais sujeita, aquela voz treinada para não acionar o alarme do outro lado da linha. Estou em casa. Sim, está tudo bem. Não fiz nada diferente. Uma pausa longa. Do lado de lá, a voz de Rodrigo não chegava claro, mas chegava com aquela intensidade de quem está fazendo perguntas que são ordens disfarçadas. Sim, só a Consuelo. Outra pausa. Não estou chorando. Estou com um pouco de sono. Rodrigo, eu te falei que estou bem. Os olhos de Valentina encontraram os olhos do pai durante a ligação, e havia algo neles que não havia estado lá quando chegaram. Não era só medo agora, era raiva. Uma raiva nova, ou talvez velha demais, que estava começando a ter nome. Vou descansar agora, ela disse ao telefone. Pode ligar mais tarde. Uma última pausa. Sim. Tchau. Colocou o aparelho na base com cuidado para não fazer barulho, como se o barulho pudesse chegar até Monterrey de alguma forma. Depois, ficou de costas para todos eles por um momento, de frente para a janela com as cortinas fechadas. Ele verifica meu celular quando chega em casa, ela disse, sem virar. Toda vez. Lê as mensagens. Vê o histórico de ligações. Uma pausa. Se eu disser que alguém esteve aqui, vai saber exatamente quem foi. E vai saber que Consuelo estava envolvida. Por isso não vai ficar aqui esta noite, Ignácio disse. Direto ao ponto, da forma como só pessoas com experiência real em situações reais conseguem ser diretas. Nenhuma de vocês duas vai. Valentina se virou. Você quer que eu vá embora da minha própria casa. Quero que você vá embora de um lugar onde você está em perigo antes que o perigo chegue de... Volta de Monterrey, Ignácio respondeu. Sem drama, como quem corrige uma informação imprecisa. Mas se eu sair, ele vai. Valentina parou a frase no meio. Recomeçou.
Ele sempre me encontra. Não importa onde eu vá, ele sempre sabe onde estou. Porque ele tem o celular rastreado, Ignácio disse. Antes de sairmos daqui, o aparelho fica. Valentina olhou para o celular no bolso com uma expressão que Aurélio reconheceu. Não era apego ao objeto. Era a expressão de alguém que percebe que aquilo que achava que era um elo de comunicação com o mundo era, na verdade, uma coleira com localizador. Para onde eu iria? Ela perguntou. E a pergunta não era de resistência. Era genuína. Era a pergunta de alguém que havia passado 3 anos sendo convencida de que não tinha para onde ir. Para um lugar seguro, Aurélio disse. E pela primeira vez, desde que havia entrado pela porta dos fundos, deu um passo em direção à filha. Não correu. Não avançou com urgência. Caminhou até ela do jeito que se caminha em direção a algo frágil que você não quer quebrar. Um lugar onde você vai poder pensar, sem a voz dele, só os seus próprios pensamentos. Valentina ficou olhando para ele. Ele vai dizer que fui sequestrada. Vai chamar a polícia, provavelmente. E aí? Aí, nós vamos estar preparados. Aurélio olhou para a filha com a calma que havia decidido ter antes de entrar. A calma que não era a ausência de sentimento, mas era a escolha de não deixar o sentimento decidir no lugar dele. Valentina, você quer sair daqui? O silêncio que se seguiu era diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de alguém que estava, pela primeira vez em muito tempo, sendo perguntada o que queria, não o que estava certa, não o que devia, o que queria. Uma lágrima desceu pelo rosto dela. Ela não tentou enxugá-la. Sim, ela disse, baixinho, como se a palavra tivesse estado esperando há mais tempo do que ela sabia. Sim, eu quero sair. Saíram em 15 minutos. Valentina pegou uma mochila pequena com o básico. Fernanda ficou ao lado dela durante todo o tempo, não para apressar, mas para que ela não ficasse sozinha com os próprios pensamentos, num momento em que eles ainda não eram totalmente de confiança. Consuelo trancou a porta dos fundos por fora. O celular de Valentina ficou sobre a mesa da sala, ligado, para que o rastreamento mostrasse ela dentro de casa pelo maior tempo possível. Sabe o que é engraçado nisso tudo? Esse detalhe do celular na mesa foi ideia de Ignácio e é do tipo de ideia que parece óbvia depois que alguém pensa. Antes disso, ninguém pensa. Saíram pelo pátio dos fundos, pelo portão lateral que Ignácio havia mantido desbloqueado e foram direto para os carros no posto de combustível. Eduardo esperava exatamente onde havia ficado, de pé do lado de fora do carro com o celular na mão, e quando viu Valentina seguindo o grupo, fechou os olhos por um segundo antes de se recompor. A propriedade de destino era uma fazenda pequena, a 96 quilômetros da cidade, que pertencia à família de Ignácio. 3 quartos, sala grande, cozinha rústica, cercada de colinas baixas, com vegetação seca. Lugar que não existia em nenhum registro público ligado ao nome de Aurélio ou de qualquer pessoa que Rodrigo conhecesse. No trajeto, Valentina ficou sentada ao lado do pai no banco traseiro e não disse nada por quase 1 hora. Olhava pela janela para a paisagem passando como se estivesse vendo o exterior do carro pela primeira vez depois de muito tempo presa dentro. Em algum momento, sem olhar para ele, ela disse: "Ele dizia que você nunca me amou de verdade, que tudo o que você fazia era para ter controle sobre mim." Aurélio ficou quieto por um momento. "O que você achava quando ele dizia isso?" Ela demorou para responder. No começo, achava que era mentira. Depois, comecei a achar que talvez fosse verdade. Depois, parei de achar qualquer coisa. Só aceitava. E agora, ela virou levemente o rosto na direção dele. Não chegou a olhar para ele diretamente, mas ficou mais próxima. "Agora acho que um pai que não amasse a filha não dirigiria 6 horas para aparecer na porta dela depois de mais de 1 ano de silêncio." Aurélio não respondeu, mas colocou a mão sobre a mão dela no assento, devagar, sem forçar, e ela não tirou. A fazenda cheirava a terra úmida e eucalipto.
Ignácio abriu as luzes, verificou os cômodos rapidamente como questão de hábito, e Fernanda levou Valentina para um dos quartos para que ela pudesse processar o que havia acontecido nos últimos 3 dias com alguma privacidade. Aurélio, Eduardo e Ignácio ficaram na sala. Eduardo colocou café para fazer na cozinha rústica e os 3 ficaram em silêncio por um momento, que era o silêncio de pessoas que acabaram de fazer algo difícil e ainda não sabem se deu certo de verdade. Rodrigo vai chegar em casa em algum momento desta noite e não vai encontrar ela lá, Eduardo disse. O tom não era de preocupação, era de inventário do que vinha a seguir. E quando chegar, Ignácio continuou. Vai ver o celular na mesa e vai entender que ela saiu deliberadamente. Não foi acidente, não foi sequestro, foi escolha. Que é exatamente o que ele não pode aceitar, Aurélio disse. Que é exatamente o que ele não pode aceitar, Ignácio repetiu. O que significa que vai agir rápido. Vai fazer um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida antes da meia-noite, com narrativa de que você a manipulou para sair. Vai acionar os contatos que tem e vai começar a procurar. Eduardo olhou para Aurélio. Temos que ir para a Procuradoria Federal amanhã cedo. Contudo, as gravações, as fotografias dos documentos, o testemunho de Consuelo e Valentina se estiver disposta. Vai estar disposta, Fernanda disse, aparecendo na entrada da sala. Ela está processando, mas a clareza vai chegando. Uma pausa. Tem algo mais que precisamos saber. Quando fui ajudá-la a se trocar, ela mostrou os antebraços. O silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores. Marcas de dedos, Fernanda disse. Antigas, já amarelando, mas visíveis. Não foram os primeiros. Esse detalhe importa, porque muda a natureza do caso. Deixa de ser apenas fraude patrimonial e coerção psicológica e se torna violência física documentável. É a diferença entre um processo que pode durar anos e uma prisão preventiva que pode acontecer em dias. Eduardo ficou com o copo de café parado no ar por um momento. Depois colocou na mesa com cuidado. Precisamos de médico legista antes da procuradoria, para documentar. Conheço alguém em Puebla que pode vir esta noite, Ignácio disse. Chama. A noite na fazenda foi longa de um jeito diferente das noites anteriores na propriedade de Esperança. Aquelas noites tinham sido de espera e incerteza. Esta noite era de presença. Valentina estava ali, do lado de fora daquela casa, respirando o ar que não era filtrado pelo ar-condicionado do condomínio de Coyoacán. E aos poucos, com a velocidade própria de quem foi comprimido por tempo demais e está aprendendo a ocupar espaço de volta, ela foi falando. Primeiro com Fernanda, em sessão improvisada na varanda, com os grilos fazendo barulho ao redor. Depois com Consuelo, que havia chegado à fazenda horas depois por outro caminho. E por fim, tarde da noite, com o pai. Aurélio estava sentado nos degraus da entrada quando ela saiu com 2 copos de chá que havia encontrado na cozinha. Sentou ao lado dele sem cerimonial, entregou um copo e ficou olhando para as colinas escuras ao redor. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio assim, sem ter medo do que ele ia pensar do silêncio? Aurélio perguntou. Valentina pensou por um momento. Não lembro. Isso responde muita coisa. Ela tomou o chá. O vapor subia fino no ar frio da noite. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Em algum lugar sabia. A voz tinha aquela qualidade de quem está tentando ser honesto consigo mesmo pela primeira vez depois de muito tempo. Mas ele tinha uma explicação para tudo. E quando a explicação não bastava, ele fazia eu sentir que o problema era minha incapacidade de entender. Isso se chama manipulação da percepção. Fernanda havia explicado mais cedo, no mesmo jantar em que Consuelo e Valentina finalmente se sentaram à mesma mesa como aliadas em vez de patroa e empregada. É quando alguém distorce sistematicamente a sua leitura da realidade até você duvidar do que você mesmo viu e sentiu.
A vítima começa a trabalhar contra si mesma antes que o abusador precise fazer isso. Valentina havia ficado quieta ouvindo, e depois havia dito uma frase que Aurélio não ia esquecer. Então não era eu que estava ficando louca. Não era você, Fernanda havia respondido. Era ele fazendo você achar que estava. Na varanda, Valentina apoiou levemente a cabeça no ombro do pai, um gesto pequeno, do tipo que não precisa de explicação e não tem palavras à altura. Eu sinto muito, ela disse. Não precisa sentir, Aurélio respondeu. Preciso sim. Deixei que ele me convencesse de que você era o problema. Passei mais de 1 ano sem falar com você porque acreditei que era melhor assim. Uma pausa. Você deve ter ficado. Fiquei, Aurélio admitiu, porque a filha merecia a verdade, não a versão reduzida que poupa o outro. Mas não fiquei com raiva de você. Fiquei com raiva de não entender. Há uma diferença. Valentina ficou quieta por um momento. Depois, você veio mesmo assim. Vim. Mesmo sem saber se ia ser bem recebido. Vim exatamente por isso. Ela ficou em silêncio mais um tempo. As colinas ao redor eram contornos escuros contra um céu com mais estrelas do que qualquer cidade permite ver. E agora? E ela perguntou. Agora dormimos. Amanhã cedo vamos contar tudo para as pessoas certas. Ele vai tentar me desacreditar. Vai dizer que sou instável emocionalmente, que fui manipulada por você. Com certeza. E as pessoas vão acreditar nele? Aurélio girou levemente o copo de chá entre as mãos. Algumas vão. Sempre tem quem acredita em quem fala primeiro e mais alto. Uma pausa. Mas você tem provas, e provas falam mais alto do que narrativa quando chegam na mão certa. Valentina assentiu devagar. Era o assentimento de alguém que ainda está com medo, mas escolheu andar mesmo com o medo do lado. O médico legista chegou às 22 horas, num carro sem identificação. Era mulher, 50 e poucos anos, cabelo grisalho, a objetividade clínica de quem já documentou coisas que a maioria das pessoas prefere não saber que existem. Examinou os antebraços de Valentina, fotografou as marcas com equipamento profissional e emitiu um laudo preliminar antes de meia-noite. Pelo padrão e pelo estágio de cicatrização, ela disse, enquanto entregava o documento a Eduardo. As marcas mais recentes têm entre 7 e 10 dias. As mais antigas, entre 3 e 6 semanas. Padrão consistente com contenção forçada repetida. Eduardo dobrou o laudo com cuidado e colocou na pasta que estava montando desde a tarde. A pasta tinha agora as gravações de áudio, as fotografias dos documentos falsificados, o laudo médico, a declaração assinada de Consuelo e um resumo em linguagem jurídica que Eduardo havia ditado para si mesmo no celular durante o trajeto até a fazenda. Era material suficiente para começar. Não era material suficiente para garantir, mas era material suficiente para iniciar o processo que tornaria muito mais difícil para Rodrigo controlar a narrativa. Ninguém dormiu muito bem naquela noite, mas todos dormiram. O problema chegou às 3h17 da madrugada, no som de um vidro quebrando. Aurélio acordou imediatamente. Com aquele reflexo que a tensão dos últimos dias havia fiado dentro dele, ficou sentado na beira da cama no escuro, ouvindo vozes na sala, uma baixa e controlada, outra que ele reconheceu antes mesmo de processar conscientemente, era Rodrigo. Aurélio levantou devagar, caminhou pelo corredor sem acender a luz. Da sombra, viu a cena na sala. Ignácio estava de pé bloqueando o caminho, com a postura de quem foi treinado para ocupar espaço físico de forma que não parece ameaça, mas é. Rodrigo estava na entrada, com uma expressão que tentava ser de preocupação de marido angustiado, mas que tinha nas bordas a frieza de quem está executando um roteiro. Vale notar, Rodrigo estava de terno, às 3 da madrugada, numa fazenda de Tlaxcala, de terno, com a gravata afrouxada e uma mala de mão ainda na mão porque vinha direto do aeroporto.
Era a roupa de alguém que havia embarcado para Monterrey como homem de negócios e desembarcado como homem em pânico, e o terno não conseguia disfarçar a diferença. "Onde está minha esposa?" Ele perguntou, com aquela voz modulada que Aurélio havia ouvido nas gravações, sem a modulação. "Sei que ela está aqui. Preciso levá-la para casa." "Não sei de que está falando." Ignácio disse com a calma de quem poderia estar discutindo o clima. "Não me trate como idiota." A modulação de Rodrigo escorregou 1 milímetro. "Rastreei o carro da psicóloga. Sei exatamente onde estou. Tenho um boletim de ocorrência aberto. Minha esposa está sendo mantida aqui contra a vontade." Ignácio ficou quieto por um segundo, e Aurélio viu nele a expressão de quem está reconhecendo uma falha de planejamento. Fernanda havia chegado no próprio carro porque no ritmo acelerado daquele dia não havia tempo nem estrutura para alugar outro veículo. Era a única brecha no plano inteiro, e Rodrigo havia encontrado ela antes que qualquer um esperasse. Sua esposa veio aqui por vontade própria. Ignácio respondeu: "Isso é o que vocês estão dizendo para ela. Ela não está em condições de tomar decisões assim. A família dela sempre interferiu na vida do casal, e agora o pai resolveu levar isso ao extremo." Rodrigo olhou ao redor como se estivesse inventariando os ocupantes da casa. "Tenho amigos na polícia. Viatura a caminho. Se minha esposa não sair daqui agora, o senhor vai responder por sequestro." Leiam nas entrelinhas. Rodrigo havia chegado às 3 da madrugada, sozinho, e estava anunciando polícia a caminho. Alguém que genuinamente acreditasse que a esposa havia sido sequestrada teria chegado com a polícia, não antes da polícia, usando a polícia como ameaça de negociação. E aqui entre a gente, homem que chega na madrugada usando polícia como pressão antes de tê-la, chamado, não está tentando resgatar ninguém. Está tentando negociar uma rendição. Aurélio entrou na sala. Rodrigo o viu e algo no rosto dele endureceu. "Você." A palavra saiu com uma qualidade que não era de sogro contrariado. Era de alguém cujo plano havia encontrado um obstáculo que havia subestimado. "Eu," Aurélio disse, "você levou minha esposa daqui sem a minha autorização. Sua esposa é uma mulher adulta que saiu da própria casa por vontade própria." Aurélio ficou parado onde estava, com a consciência muito clara do que havia prometido a Ignácio sobre ficar fora do caminho. Mas ficar fora do caminho não significava ficar sem presença, e ela vai ficar onde quiser ficar. Uma porta abriu no corredor. Valentina entrou na sala. Rodrigo a viu e a expressão mudou completamente. A frialdade sumiu, substituída por aquela expressão de alívio e afeto que Aurélio agora entendia como performance ensaiada para exatamente esse tipo de situação. "Amor", ele disse, com a voz que havia reservado para ela durante 3 anos, a voz que era a ferramenta mais afiada do arsenal. Graças a Deus, estava tão preocupado. "Vamos para casa." Valentina parou a alguns metros dele. Ela estava descalça, com roupas amassadas de quem levantou da cama, cabelo despenteado. E havia nos olhos dela algo que Rodrigo não havia visto em muito tempo, se é que havia visto alguma vez. A expressão de alguém que está olhando para ele com os próprios olhos, sem o filtro que ele havia passado anos construindo. "Não", ela disse. A palavra saiu pequena, mas firme. O rosto de Rodrigo não mudou imediatamente. Primeiro ficou em espera, como se aguardasse que ela completasse uma frase diferente. "Valentina, você está confusa. Eles te colocaram coisas na cabeça. Vamos para casa, você descansa, a gente conversa." "Ouvi sua voz", ela disse. A voz de Valentina estava quieta, mas havia nela uma firmeza que não havia estado ali quando chegaram à fazenda horas antes. "As gravações", sua voz. "Você planejou um acidente para o meu pai. Isso é mentira. Quem quer que tenha gravado aquilo manipulou. Você disse que o difícil era me convencer a chamar ele." Os olhos de Valentina eram fixos, que a parte mais fácil era fazer parecer um acidente. Uma pausa.
Você usou a minha saudade do meu pai para atraí-lo. Até aqui. Você me fez mandar aquela mensagem, Valentina, e você falsificou a assinatura dele em documentos. Vi os documentos. O rosto de Rodrigo estava mudando agora. A camada de marido preocupado estava descascando em tempo real, revelando algo mais cru por baixo. Você não sabe o que está dizendo. Eles te lavaram o cérebro. Você me disse que eu estava engordando quando eu estava desaparecendo. A voz de Valentina subiu um grau. Não de histeria, de clareza. Você me disse que meu pai não me amava quando ele dirigiu 6 horas para aparecer na minha porta. Você me disse que todos queriam me fazer mal, enquanto era você quem me fazia mal. Valentina, para. Eu vi os meus antebraços documentados esta noite por uma médica legista, com um laudo. O silêncio que caiu na sala depois disso tinha uma consistência própria. Rodrigo ficou olhando para ela por um momento. E então, de uma forma que Aurélio havia visto descrita nas gravações, mas nunca ao vivo, a modulação saiu completamente. A voz que saiu não era mais a do marido cuidadoso, nem a do homem angustiado. Você não vai a lugar nenhum sem mim. As palavras saíam devagar, com uma frieza que era mais perturbadora do que gritar teria sido. Você não existe sem mim. Sem mim você não é nada. Eu construí você. Eu fiz você ser alguém. Guardem esse instante. Rodrigo havia se sentido seguro o bastante por 3 anos para nunca deixar essa voz aparecer na frente de testemunhas. E agora, na sala às 3 da madrugada, com o plano desmoronando na frente dos olhos, o controle havia cedido. E o que havia por baixo do controle estava ali, visível para todo mundo na sala, incluindo para Valentina. Luz vermelha e azul piscou pelas janelas. A viatura havia chegado. A situação que se criou nos minutos seguintes tinha todas as características de um cenário que Rodrigo havia preparado e que estava escapando do controle em tempo real. 2 policiais entraram quando Ignácio abriu a porta. Um deles conhecia Rodrigo pelo nome, o que confirmava o que haviam suspeitado sobre as conexões locais. O outro era mais jovem, com a expressão de quem não sabia exatamente para que havia sido chamado. Detective Rodrigo começou imediatamente, com a voz recuperada, já de volta ao personagem. Como expliquei, minha esposa foi levada deste lugar à força. Minha esposa está aqui por vontade própria, Valentina disse, cortando a frase no meio. A voz saiu forte, mais forte do que Aurélio havia escutado dela naquela noite inteira. O policial mais jovem a olhou com atenção. Quero registrar uma queixa, Valentina continuou, se adiantando para o centro da sala. Contra meu marido. Violência psicológica, coerção controladora, falsificação de documentos e planejamento de homicídio contra meu pai. O policial mais velho olhou para Rodrigo com uma expressão que não era mais de solidariedade. Temos provas, Eduardo disse, avançando com a pasta. Gravações de áudio, laudo médico com documentação de lesões, fotografias de documentos falsificados com assinaturas do senhor Aurélio Garmendia e declaração testemunhal assinada. Rodrigo tentou intervir. Essas provas foram obtidas ilegalmente. Ela foi manipulada. O sogro tem um inquérito aberto contra ele por desvio patrimonial. Inquérito que foi registrado 48 horas depois que descobriram que o senhor havia sido descoberto, Eduardo disse. E havia no tom do advogado a frieza precisa de quem guardou esse ponto para o momento certo. O que configuraria manobra de represália, o que é crime em si mesmo. O policial mais jovem estava gravando em áudio no celular. Isso aqui é segredo de quem assistiu até aqui. Aquele policial mais jovem acabou de tomar a decisão mais importante da própria carreira sem perceber. Valentina desabotoou a manga da blusa. Esse é o momento. Tudo que Rodrigo havia construído ao longo de 3 anos, o isolamento, o controle, a narrativa de marido preocupado, estava prestes a ser desmontado pelos próprios antebraços da pessoa que ele mais havia controlado. Estendeu os antebraços. As marcas eram visíveis, mesmo com a luz parcial da sala. O
policial mais velho ficou olhando para os antebraços por um momento. Depois olhou para Rodrigo com uma expressão que havia mudado completamente desde que havia entrado pela porta. "Vai ser melhor o senhor nos acompanhar", ele disse. Rodrigo olhou ao redor, para Valentina, para Aurélio, para Eduardo com a pasta, para Ignácio parado junto à porta. Notaram a velocidade com que a postura de Rodrigo mudou? Não foi devagar, foi instantânea. O homem que havia chegado com a certeza de quem acredita que controla o resultado simplesmente esvaziou. Os ombros desceram, o queixo afrouxou. Os olhos que haviam sido frios e calculados ficaram com aquela expressão de quem estava fazendo cálculos rápidos e chegando em resultados ruins. "Isso não vai acabar aqui", ele disse. "Baixo." "Não", Aurélio concordou. "Não vai. Mas a parte onde você decide o que acontece já acabou." Quando os policiais saíram com Rodrigo entre eles, a sala ficou em silêncio por um momento que parecia mais longo do que era. Valentina ficou parada no meio da sala por alguns segundos. Depois, seus joelhos cederam levemente, não de desmaio, mas de alguém cujos músculos decidiram que podiam finalmente parar de trabalhar. Aurélio avançou e chegou antes que ela precisasse se segurar em qualquer coisa. Ela deixou que ele a abraçasse e chorou. Do tipo de choro que acontece quando o corpo está descarregando algo que estava guardado há muito mais tempo do que devia. "Eu sei que não devia dizer isso aqui, mas vou dizer. Se você chegou até esse momento sem sentir nada, você é mais forte do que eu." Aurélio ficou parado com os braços em volta dela, sem dizer nada, porque não havia nada que precisasse ser dito. As palavras podiam esperar. Aquele momento não. Rodrigo foi liberado no dia seguinte sob fiança, como esperavam. Mas, com uma ordem de restrição que o impedia de se aproximar de Valentina, de Aurélio, de Consuelo ou de qualquer pessoa diretamente envolvida no caso, violou a ordem 2 vezes nas primeiras semanas. A segunda violação resultou em prisão preventiva enquanto a investigação federal avançava. E a investigação avançou. O contato de Eduardo na Procuradoria-Geral da República formalizou o caso 3 dias depois da noite na Fazenda. As gravações foram autenticadas por perícia. Os documentos falsificados foram analisados por grafotecnia, confirmando as falsificações em todos os itens. O laudo médico entrou como prova de violência física. O inquérito que havia sido aberto contra Aurélio foi arquivado em menos de 2 semanas, quando ficou evidente que havia sido registrado como represália. Eduardo foi expandindo o escopo do caso conforme a investigação aprofundava. Rodrigo não havia feito aquilo só com Valentina e Aurélio. Havia um padrão. Outras mulheres, outros patrimônios, em cidades diferentes, usando métodos parecidos com variações táticas. Ele não era só um homem que havia encontrado uma vítima. Era alguém que havia desenvolvido uma metodologia ao longo de anos. Quando o caso chegou a julgamento, meses depois daquela noite em San Luís Potosí, Valentina estava no banco das testemunhas. Aurélio ficou no corredor do tribunal, ouvindo a voz da filha através da porta entreaberta. Ela falou por mais de 1 hora. Com clareza, com detalhes, com a firmeza de quem passou muito tempo se preparando para esse dia e chegou pronta. Não havia tremor na voz. Havia raiva, sim, havia dor. Mas havia também, muito claramente, a presença inteira de uma mulher que havia decidido que aquela era a última vez que aquela história definiria quem ela era. Rodrigo foi condenado em todos os crimes imputados: fraude, falsificação, coerção controladora e lesão corporal. Mais 2 crimes vinculados ao padrão identificado nas outras investigações correlatas. A sentença foi de 17 anos, com cumprimento obrigatório de pelo menos 9 antes de qualquer possibilidade de progressão de regime. Quando saíram do tribunal naquele dia, Valentina ficou parada na calçada por um momento, olhando para o céu azul sobre a cidade do México. O tipo de azul que parece impossível depois de dias nublados. "É estranho", ela disse. "O quê?" "Achei que ia sentir mais. Uma coisa grande.
Ela continuou olhando para o céu, mas sinto principalmente cansaço e um pouco de paz. Paz é mais que suficiente, Aurélio disse. Ela olhou para ele com um meio sorriso que era o primeiro sorriso verdadeiro, sem camada, sem performance, que ele havia visto no rosto da filha em muito mais tempo do que deveria ser aceitável. Vamos tomar um café de ola? Aurélio colocou a mão no ombro dela. Vamos. Ficaram sentados no mesmo café de ola onde ele havia esperado antes de ir à casa dela, meses antes, com o estômago em nó e as palavras ensaiadas e o medo de não ser bem recebido. Voltaram ao mesmo lugar sem combinar, sem perceber de imediato, e quando Valentina reconheceu a rua e olhou para o pai, nenhum dos dois disse nada. Só pediram café e ficaram ali, num silêncio que era completamente diferente de todos os silêncios que haviam vivido nos últimos anos. Não era silêncio de medo, não era de distância. Era o silêncio de duas pessoas que não precisam preencher o ar para saber que estão do mesmo lado. 4 anos de reconstrução, de terapia, de pequenas vitórias e de dias em que o peso dos 3 anos anteriores aparecia sem avisar e precisava ser reconhecido antes de poder ser colocado de volta no lugar. Valentina voltou a estudar. Fez uma especialização em direito de família que ela própria dizia ter motivação óbvia demais para precisar de explicação. Trabalha hoje numa organização não governamental em Querétaro que presta apoio jurídico e psicológico gratuito para mulheres em situações de violência doméstica. São 2 dias por semana na sede e 3 em campo, em municípios pequenos, onde o acesso a esse tipo de serviço ainda é quase inexistente. Consuelo foi a primeira funcionária que Valentina contratou quando a organização abriu a 2ª unidade. Aurélio continua em São Luís Potosí, à frente da distribuidora que fundou há quase 3 décadas. A janela de ferro forjado da fachada da sua casa ainda está pintada de cor-de-rosa. Não existe plano de repintar. Esperança, a prima de Consuelo em Tlaxcala, recebe uma cesta de frutas toda vez que Aurélio passa pela região, que não é frequente, mas acontece. Da última vez, ela estava na horta quando ele chegou, igualzinha a quando ele havia aparecido sem avisar anos antes, e não fez nenhum comentário sobre a visita, nem sobre o tempo que havia passado. Apenas foi buscar 2 copos e o café de sempre. Eduardo, Ignácio e Fernanda se tornaram presença constante na vida dos dois. Jantam juntos algumas vezes por ano, geralmente sem motivo específico, além de quererem jantar juntos. Ignácio invariavelmente chega atrasado. Invariavelmente conduz a conversa como se tivesse chegado na hora. E invariavelmente é o último a ir embora. Eduardo diz que Ignácio chegou na hora apenas uma vez na vida, num posto de combustível em Coyoacán, e que aquilo foi tão perturbador que ninguém comentou na hora para não estragar o clima. Toda a última sexta-feira do mês, pai e filha se encontram. Às vezes em São Luís Potosí, às vezes em Querétaro, às vezes em algum ponto no meio do caminho que nenhum dos dois havia visitado antes. Tomam café de ola, comem o que têm vontade sem necessidade de justificar para ninguém, e ficam horas conversando sobre coisas grandes e coisas pequenas com a facilidade de quem tem tempo de sobra para isso, porque aprendeu, da forma mais difícil possível, que o tempo não é garantido. Há 2 meses, numa dessas sextas-feiras, Valentina chegou com uma caixa de papelão pequena e colocou na mesa entre os 2 copos de café. "O que é isso?" Aurélio perguntou. "A janela da minha casa nova." Ela abriu a caixa. Era tinta, cor-de-rosa. "Você me ajuda a pintar no fim de semana?" Aurélio ficou olhando para a lata de tinta por um momento. 62 anos. Uma vida construída com paciência e trabalho. 1 ano e 2 meses de silêncio que custou mais do que qualquer coisa que havia custado antes. Uma noite numa fazenda em Tlaxcala que havia mudado tudo, e uma filha que havia voltado. Não a versão que Rodrigo havia moldado, a versão real, a que pintava janelas de cor-de-rosa com 11 anos e que agora,
com 32, estava escolhendo pintar de cor-de-rosa de novo. Não porque alguém pediu, mas porque queria. Vou lá no sábado cedo, ele disse. Valentina sorriu. Era esse o sorriso. O sorriso que ele havia visto por toda a infância e adolescência dela, o sorriso que havia desaparecido ao longo de 3 anos de casamento e que havia voltado com uma textura diferente, mais fundada, mais consciente, como a de alguém que perdeu alguma coisa e escolheu ir buscar de volta. Havia um longo caminho pela frente ainda. A recuperação de Valentina não era linear e ambos sabiam disso. Havia noites em que o passado aparecia sem avisar. Havia momentos em que uma palavra ou um gesto errado de alguém desencadeava uma reação que não era proporcional ao presente, porque não era uma reação ao presente. Era uma reação a tudo que havia acontecido antes. Mas havia também aquelas tardes de sexta-feira, os cafés. As conversas que iam até a hora que iam porque nenhum dos dois tinha pressa para acabar. E havia aquele sorriso, que é, às vezes, o suficiente para o dia inteiro. Existe uma coisa que Aurélio aprendeu naqueles meses, uma coisa que não estava em nenhum livro que ele havia lido e que ninguém havia conseguido explicar de forma adequada antes que ele vivesse. Amor de pai não é um sentimento. É uma série de escolhas feitas quando o sentimento sozinho não bastaria. É escolher ficar no carro quando todo instinto manda entrar. É escolher não responder às palavras que doem porque você reconhece que elas não são da filha. É escolher esperar numa fazenda em Tlaxcala, sem garantia nenhuma de que vai dar certo, porque a alternativa é abandonar. E é escolher, quando ela finalmente pergunta se você a ama, não dizer sim com palavras, mas aparecer de novo. E de novo. Rodrigo havia apostado que um pai de 62 anos, humilhado por mais de 1 ano de silêncio, não teria fôlego para isso. Havia subestimado o homem errado. E deixo isso aqui para quem precisa ouvir hoje. O único amor que não consegue ser destruído por manipulação, por isolamento, por mentira sistemática, é aquele que não depende de ser correspondido para continuar existindo. Quem tenta quebrar um vínculo assim está lutando contra alguma coisa que não tem como vencer. Me diz uma coisa, você já passou por uma situação em que percebeu tarde demais que alguém estava sendo afastado de quem amava? Alguém que precisava de ajuda, mas não conseguia pedir? Deixa nos comentários, porque essas histórias precisam de voz. E se esta história chegou onde não deveria ter chegado, compartilha com quem precisa ouvir. As histórias que mais ajudam são as que chegam na pessoa certa na hora certa. Se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, esse é o momento de confirmar a inscrição. E eu prometo que vai valer cada minuto. A gente se encontra na próxima.